Muito bem, nós vamos dar início agora ao nosso estudo bíblico sobre o livro de Atos. Nós vamos abordar especialmente a primeira parte do livro, os versículos de 1 a 15, que é os inícios, dos apóstolos ali, e a primeira viagem de Paulo e um pouco da segunda. O livro de Atos não recebe esse nome na Bíblia, não tem lá Atos dos Apóstolos, inicia aqui. É um nome que chegou-se a um consenso na igreja, chegou-se a esse nome, tá? Quem fala a primeira vez Atos dos Apóstolos não é Lucas, mas é Irineu, tá? Irineu, que foi pastor, foi digamos assim, um dos discípulos de João. João deixou Cipriano, que deixou Irineu, tá? Então ele está na linhagem ali de João. E Irineu então chama esse livro de Atos dos Apóstolos. Alguns antes de Irineu chamavam Atos, a consumação da obra de Jesus, Alguns diziam simplesmente Atos, outros diziam segundo livro de Lucas, e assim nós tínhamos vários nomes para esse livro, mas não havia um consenso. Chegou-se a um consenso com Irineu, que propôs Atos dos Apóstolos. O certo é que esse é o segundo livro de Lucas, Na verdade, assim, a ideia é que Lucas escreveu um livro só. O Evangelho e Atos eram um livro só que se dividiu já na era apostólica. Aí ficou o Evangelho de Lucas ali num compêndio e Atos ali também num segundo. Mas a ideia é que Lucas escreveu dividido, porque ele coloca 2 prefácios, Lógico, mas são 2 volumes de uma mesma obra, digamos, É Harry Potter 1 e 2, mas assim, é uma continuação, tá? A igreja que então coloca Atos bem depois de Lucas, Pula João, vai ali, vem Atos, tá bom? Alguns propõem que o título do livro devia ser o Livro do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo, mas não é um nome apropriado, porque na verdade são os atos dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo após a ascensão de Jesus, É isso que o livro de Atos ele coordena, e isso só numa parte dos apóstolos, porque se centra muito em Pedro e em Paulo, tá? Nós não temos o relato de outros apóstolos nesse livro, tá certo? O autor desse livro é Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, Evangelho de Lucas. Isso é muito claro, tá ali no prefácio do livro, Ali o Lucas diz: excelentíssimo Teófilo, assim como escrevi no primeiro livro, após a acurada investigação sobre a vida de Jesus, escrevo agora, Então nós temos ali a certeza de que o mesmo autor de Lucas é o autor de Atos, tá? Clemente de Alexandria e Irineu também, eles escrevem que Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos, tá certo? Isso está, para quem quiser pesquisar, está no fragmento muratoriano, que é do ano 170 a 180, Muito bem. Lembrando que no livro de Atos, a partir do capítulo 16, nós vemos Lucas dizer nós, sem colocar Lucas no cenário. Então a ideia é que na segunda viagem missionária, numa parte da segunda viagem missionária, Lucas passou a acompanhar Paulo e Timóteo. E isso é atestado em 2 Timóteo, em outras epístolas, de que Paulo conhecia Lucas. Paulo cita Lucas. Paulo chama Lucas de meu amigo na prisão também. Lucas visita Paulo na prisão. Então, certo é que Paulo e Lucas se conheceram pessoalmente e se conheceram muito bem, tá? A data e o lugar da escrita do livro de Atos. Alguns vão dizer que Lucas escreveu no ano 61 a.C. e outros por volta do ano 70. Não é possível determinar nem o local e nem a data, mas provavelmente foi nessa década do ano 61 ao ano 70. Lucas escreve esse livro a Teófilo, o mesmo do Evangelho. Então a ideia é que esse Teófilo, provavelmente alguém de origem grega ou romana, mais possivelmente grega, financiou Lucas, tá? Era um mecenas. O que era um mecenas? Era alguém que financiava um artista, um escritor, pagava o salário, tá? Era patrocinador.
era mais que um patrocinador, né? Porque ele fazia, o Teófilo faria isso não visando um marketing pessoal, mas simplesmente porque ele queria fazer, né? O mecenas é aquele que sustenta um artista porque gosta da arte, né? Isso acontecia antigamente. Hoje, infelizmente, pouco, né? Hoje praticamente tudo gira ao redor da publicidade. Então nós temos patrocinadores, mas não mecenas. Esse Teófilo foi um mecenas, pagou a Lucas, sustentou Lucas nessa pesquisa muito possivelmente, né? Nós temos o conteúdo de Atos relatando a ascensão de Jesus, a missão que Jesus deixa à igreja de pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins, né? É a missão centrífuga, nós dizemos assim. Centrífuga lembra da máquina de lavar, né? A máquina de lavar, ela pega a roupa e joga para os lados para a água sair. É isso que é a pregação do evangelho hoje. A igreja tem que espalhar o evangelho. Então é missão centrífuga, parte da Judéia e vai até os confins da terra, né? É como se começasse de São Paulo, né, e fosse até os confins. Se Jesus tivesse ascendido ao céu hoje em São Paulo, ele não diria: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ele diria assim: vocês serão minhas testemunhas em Interlagos, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins do mundo, tá? Então Jesus toma o ponto de referência, o local onde ele estava ali com os discípulos, ou seja, saiam do centro e vão para o resto do mundo, né? Então é o grande livro da missão, porque isso acontece. O templo é destruído e os cristãos saem de Jerusalém, mas antes da destruição do templo, nós vemos os apóstolos já se empenhando em pregar o evangelho, primeiro aos judeus, nas sinagogas, e depois a todos os gentios, a todos os povos. Capítulo 13, nós temos o destaque de Paulo. Paulo entra no cenário, Paulo é convertido na estrada de Damasco, né? Então Jesus ascendeu ao céu, os cristãos passaram a pregar o evangelho, a fazer o culto em casa com a Santa Ceia, e quando o cristianismo começou a crescer, os judeus ficaram incomodados, porque até então os cristãos compartilhavam do templo judeu, até possivelmente da sinagoga, né? Eles estavam meio lado a lado. Os judeus passaram a perseguir os cristãos, né? Não queriam saber de cristãos em seu meio. E aí Paulo entra na história, porque Paulo era um dos perseguidores. Ele auxiliou na morte de Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a morrer por causa da fé. E Estevão morre, Paulo vai a Damasco, continua sua perseguição, é convertido pelo Senhor Jesus na estrada de Damasco, entra em Damasco, é curado da sua cegueira por Ananias, um dos cristãos, e passa então a ser um cristão a partir de então. Mais tarde, no final do estudo, eu vou resumir o início da vida de Paulo, mas agora só convém dizer isso. O livro de Atos, a partir do capítulo 13, passa a dar destaque a Paulo e as suas viagens missionárias, né? O propósito do livro: mostrar como a igreja chegou ao mundo, né? Como que o evangelho começou a ser espalhado. Então, começou em Jerusalém, foi até a Europa, foi até a Espanha, provavelmente, alguns dizem, né? E pela tradição, não pelo livro de Atos, pela tradição cristã, nós sabemos que Mateus foi à Etiópia, ao Egito, à Etiópia. Tomé foi à Índia. Nós encontramos uma igreja cristã hoje na Índia, lá fundada por Tomé, né? Pesquisem aí no Google, na internet, sobre a igreja de Tomé na Índia. Vocês vão ver que história maravilhosa é essa. Eles ficaram isolados por muito tempo. Eles acreditavam que eram os únicos cristãos no mundo, até que os católicos, com as navegações, chegaram ali na Idade Média, e aí eles viram: opa, há um mundo cristão na Europa também. É uma história muito bonita desses cristãos que mantiveram a pregação de Tomé na Índia, tá? Então os apóstolos todos levaram o evangelho aos cantos do mundo todo, né? Por isso o Atos dos Apóstolos é de fato um livro que mostra a ação de Jesus e do Espírito Santo na evangelização do mundo por meio da pregação dos apóstolos. Alguns destaques do livro:
O Espírito Santo em Atos. Nós temos o Espírito Santo no Pentecostes, né? Os apóstolos recebendo o Espírito Santo. O pecado da mentira contra o Espírito Santo. Ananias e Safira morrem porque mentiram e porque roubaram da igreja o dinheiro da venda de um terreno. Os samaritanos recebendo o Espírito Santo para desespero de muitos judeus. Felipe, guiado pelo Espírito Santo, ele vai pregar o evangelho a quem? Né? Ao funcionário etíope. Né? Cornélio vai à casa de Pedro, né? E recebe o Espírito Santo, ele e a sua família. O Espírito Santo chama Barnabé e Paulo pregar na Macedônia. Jesus converte Paulo diretamente. O Espírito Santo atua em Paulo no capítulo 16. O Espírito Santo estava presente no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, onde se decidiu que os cristãos não deviam seguir as leis dos judeus, né, as leis rituais, né, e tudo aquilo já foi em Jesus cumprido, né? O Espírito Santo nomeia os primeiros bispos, e também no capítulo 20, né, e vemos que o Espírito Santo estava ao lado de Paulo sempre, né? O valor histórico de Atos. Muitos no passado criticavam o livro de Atos, diziam, isso daí é invenção de Lucas, né? Mas escavações recentes de hoje, né, desse século, mostram que Lucas é exato, né? Não foi fajuto não. Por exemplo, capítulo 13, versículo 7, Lucas chama Sérgio Paulo de procônsul. Na primeira viagem de Paulo encontra esse procônsul Sérgio Paulo. Os críticos diziam que esse termo procônsul não existia, Lucas devia usar general. Mais tarde, na própria ilha de Chipre, onde Sérgio Paulo vivia, se descobriu uma inscrição romana escrita: a Paulo, o procônsul. Então esse Sérgio Paulo era procônsul e existiu. Em Atos 16, versículo 20, Lucas usa o termo pretores para falar dos magistrados da cidade de Filipos. Alguns técnicos diziam que esse termo estava errado, mas lá se descobriu inscrições com esse título, pretores. Em Atos capítulo 17, versículo 6, nós encontramos a palavra politarcas para as autoridades da cidade da Tessalônica, né? Essa palavra não é da língua grega, então ela é estranha, né? Então alguns críticos achavam que isso foi um erro de Lucas. No entanto, foram descobertas 17 inscrições em pedras com essa designação, né? Politarcas, né? Fora outros pequenos relatos, né? Então é interessante também observar em Atos a estratégia de Paulo. Ele ia primeiro pregar para os judeus nas sinagogas ou num lugar com muita gente, né? Como depois pregava também aos gentios. E ele foi assim o primeiro missionário urbano, porque ele ia nos grandes centros, diferente da nossa igreja luterana que nasceu no interior e hoje tem dificuldade em estabelecer missões em centros urbanos. Paulo começou suas missões nos centros, nas cidades grandes: Corinto, Atena, Filipos, Tessalônica, Derbe, Listra, Chipre e assim por diante, Antioquia da Síria, Jerusalém. Então nós vemos Paulo atuando nas grandes cidades, né? Em suma, é isso que nós temos sobre Atos, a primeira parte do nosso estudo. Semana que vem nós teremos a segunda parte. Entraremos de fato na terceira viagem missionária de Paulo e na segunda. Eu encerro hoje relatando um pouco do nascimento de Paulo, que nós não temos em Atos, mas temos nas epístolas, né? Então Paulo significa pequeno, né? Foi o nome que ele recebeu de Jesus, Paulo. Originalmente o nome dele era Saulo, que significa o rogado, aquele que roga, ou aquele que foi rogado por alguém. Paulo nasceu em Tarso, lá na Sicília, na Ásia Menor, na região da primeira e segunda viagem missionária. Ele era famoso, né? Assim, Paulo estudou em centros de educação famosos. Por exemplo, ele foi discípulo de Gamaliel. Ele parece ter estudado
né, o pai dele pagou estudos para ele na cidade de Tarso, né, e ele era cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana, o que é muito importante, né, o que a gente vai ver por quê no estudo que vem, essa cidadania romana. Quando jovem, Paulo foi enviado a Jerusalém, justamente para estudar com o fariseu Gamaliel, que aparece em Atos 22, tá? Era um rabino fariseu. Paulo tinha uma irmã em Jerusalém, isso está em Atos capítulo 26, né? E ali ele aprendeu também a fazer tendas. A profissão dele era fazer tendas, tá? Ele tinha cultura grega. Ele era judeu, mas era um judeu de cultura grega, até pelos estudos que ele teve em Tarso e pelo lugar onde ele vivia, né? Ele guardou com muito zelo a lei dos judeus, né? Ele assistiu Estevão ser apedrejado, ele perseguiu os cristãos e depois foi, como nós vimos há pouco, foi convertido por Jesus numa visão na estrada de Damasco, né? Lá Jesus o converteu. Isso aconteceu mais ou menos pelo ano 33 ou 34, tá? Paulo ficou em Damasco alguns dias, foi à Arábia, onde permaneceu por volta de 3 anos após a conversão, voltou a Damasco, né? Ou melhor, Paulo foi à Arábia, voltou a Damasco e após 3 anos da sua conversão, fugiu de lá e subiu a Jerusalém, tá? Então, assim, para não ficar nenhuma dúvida, né? Foi convertido, foi à Arábia, ficou no deserto da Arábia 3 anos, voltou a Damasco, foi expulso de lá e aí vai a Jerusalém, onde ele é apresentado a Barnabé e aos outros apóstolos, onde todo mundo se alegra com a conversão de Paulo, né? Depois ele volta a Tarso, para Tarso, fica lá cerca de 7 anos. Nós não sabemos nada desses 7 anos enigmáticos, ou 10, de 7 a 10. Após esse tempo em Tarso, que ele volta a Jerusalém e começa a pregação, começa as suas viagens missionárias, tá bom? Nós temos Barnabé, um companheiro de Paulo, que foi enviado pela congregação de Jerusalém, pela igreja de Jerusalém, né? Então a igreja de Jerusalém envia Barnabé a Antioquia da Síria, tá? E aí Barnabé convida Paulo a auxiliar na tarefa da evangelização da Antioquia, e aí se inicia a primeira viagem missionária por volta do ano 47. De lá, né, Paulo e Barnabé, digamos assim, voltam a Jerusalém para levar as ofertas nos anos de seca, nos anos do imperador Cláudio, tá bom? Nós temos algumas dificuldades na vida de Paulo por não termos um relato contundente de tudo, mas em suma, resumindo, é isso que aconteceu com Paulo, né? Paulo fez as 3 viagens, foi preso, levado a Roma, julgado, condenado e morto pelo imperador Nero. Na primeira viagem missionária, Paulo prega em várias cidades, especialmente na cidade de Antioquia, sobe a Tarso, estou errado. Ele começa na Antioquia da Síria, vai para Chipre, né, onde ele encontra o Sérgio Paulo, o procônsul, sobe a Perge, Listra, Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe, passa por Listra e vai a Derbe. Lá em Listra que acontece um fato engraçado. O povo recebe Paulo e Barnabé como deuses, né? É Zeus e Hermes, é Júpiter e Mercúrio. Paulo seria Zeus porque tinha poder, e Barnabé seria Hermes ou Mercúrio, que seria o deus mensageiro, né? Paulo diz que não. No fim, ele até perseguido pelas pessoas de Listra, ele tem que fugir, ele sai de Listra e vai para Derbe, né? Então o povo confunde os milagres de Paulo com a ação de Zeus, né? Mas Paulo consegue pregar o evangelho em Listra. Uma congregação inicia os trabalhos, né? Uma congregação é plantada lá. Em suma, então, esse é o relato da primeira viagem missionária, resumidamente. Semana que vem veremos mais a fundo essas viagens e como termina o livro de Atos. Que Deus, então, nos guarde na fé que Paulo teve, na fé que nós temos. Amém.